Frei Beto, uma pergunta antes da gente vir para os dias atuais, porque eu tenho essa curiosidade. Que episódios que aparecem? Eu vou pegar só os dois livros que você Tá. já publicou, que aparecem no Jesus Militante, que reaparece no Jesus Rebelde, e como muda a narrativa do Evangelho do Marcos para o Evangelho do Mateus. Como uma história aparece no Evangelho de Marcos que aparece e como ela reaparece na história de Mateus. Tem algum caso emblemático? Não, olha, tem um episódio que curiosamente aparece nos 4 evangelhos, que é o episódio da partilha dos pães e dos peixes, equivocadamente chamado de multiplicação dos pães. Não houve multiplicação. Aliás, essa palavra multiplicação não aparece no texto evangélico. Aparece como um intertítulo. E diga-se de passagem que nos originais gregos dos evangelhos não há divisão em capítulos, não há intertítulos, não há numeração de versículos. Tudo isso são recursos editoriais adotados posteriormente para facilitar a leitura e a citação. Mas, como muitas Bíblias, eu me lembro, a Bíblia que eu usava na adolescência, sempre trazia esse episódio como multiplicação dos pães e dos peixes. Então ficou essa ideia, eu não posso resolver o problema da fome no mundo, porque não sou Jesus, não tenho o dom de Deus de multiplicar. Né? Como se Jesus tivesse pego 5 pães e 2 peixes, colocado um lenço por cima, atenção, abracadabra, né? E desse lado uma padaria, desse lado uma peixaria, façam fila e venham comer. Isso é mágica, isso não é milagre. O que aconteceu é que Jesus realmente realizou um milagre. E onde o poder de Deus atua para fazer milagre? No coração humano. Naquele dia, ele levou as pessoas a partilhar os seus bens. Diz o Evangelho de Marcos que havia ali 5.000 pessoas. Se você reúne 5.000 pessoas numa praça, qualquer praça de uma cidade brasileira hoje, o que acontece em volta? Aparece filé mignon, cachorro quente, sorvete, bala, pipoca, enfim, aparecem os vendedores ambulantes. Qualquer lugar que se aglomera uma multidão, os vendedores ambulantes afluem. Ora, ali, naquela época, não havia carrinho para transportar, havia cestos. Então, é comprovado hoje que as pessoas levaram os cestos com pães e peixes, que eram os alimentos mais frequentes na época, certamente para vendê-los, e Jesus realizou o milagre, ou seja, convenceu aquelas pessoas que se os bens fossem partilhados, todos ficariam saciados e ainda sobrariam. Tanto que o Evangelho de Marcos registra que ainda sobraram 12 cestos vazios que ficaram cheios de restos de pães. Ora, se sobraram 12, é porque havia muito mais cestos lá. Né? Isso é lógico. Ninguém ia carregar cesto vazio pela estrada fora. Então, aqueles cestos tinham mercadoria, que eram esses bens comestíveis. Então, é interessante que relatam da mesma maneira. Agora, Marcos, ele retrata um Jesus, vamos dizer assim, ele retrata o que Jesus fez, enquanto Mateus, o que Jesus falou. Né? Se a gente fosse fazer um paralelo, os episódios são muito parecidos. Quase todos os episódios descritos por Marcos estão no Evangelho de Mateus. Alguns pequenos detalhes, como, por exemplo, Mateus cita no capítulo 8, versículo 1, o nome das mulheres que acompanhavam Jesus. Eu sigo os estudiosos que admitem que Jesus tinha no seu grupo
mulheres, e que deveriam ser chamadas de apóstolas. Mas, como já na época predominava um machismo, uma misoginia muito grande, elas foram excluídas da relação de apóstolos, né? Só os homens figuram. Mas é interessante, por exemplo, no relato da morte, do assassinato de Jesus, você perguntou qual a diferença. Mateus enfatiza, e Marcos não faz isso, muito a presença de Maria, mãe de Jesus, e de Madalena até o fim. Ou seja, elas não tiveram medo de comparecer ao local em que ele foi crucificado e depois de velar o túmulo dele, enquanto os apóstolos se mandaram. Nenhum deles, né, ousou enfrentar aquela repressão que havia para poder testemunhar. Tanto que a primeira testemunha da ressurreição não foi um apóstolo, foi uma mulher, Maria Madalena, que agora o Papa Francisco, recentemente, resgatou um título que Tomás de Aquino, no século XIII, havia dado a Maria Madalena, apóstola dos apóstolos. Por quê? Porque ela que saiu dali para anunciar aos apóstolos que estavam reunidos num determinado lugar que ela tinha visto Jesus vivo. Mas como era uma fala feminina, não lhe deram credibilidade. Então, Pedro e João vão lá no túmulo para conferir se realmente ela está falando a verdade. E eles, então, encontram o túmulo vazio e admitem que, de fato, Jesus não está mais no túmulo, e pouco depois Jesus aparece a eles, que estão reunidos, vivo. E aí é o impacto da ressurreição.